nossas Bíblias em Apocalipse 13. Agora, a partir dessas profecias do 13 para frente, nós vamos estudar profecias que abordam o futuro. Então, nós vimos profecias que dizem respeito ao passado, e agora nós vamos começar a estudar, vamos começar a aprender sobre profecias do futuro, certo? Então, Apocalipse 13, nós vamos conhecer aí a besta que sobe do mar, certo? A besta que sobe do mar. Deixa eu só colocar o convite aqui, o convite certo. No grupo do distrito, acho que não coloquei o convite. Ainda está com o nome A Mulher e o Dragão. Mas acho que quem tinha de entrar aqui do grupo do distrito já entrou, eu acho. Acho que não vai entrar mais ninguém não. Só para não perder aqui o ritmo. Então vamos lá. Então vamos abrir em Apocalipse 13. Então, gente, existem algumas igrejas por aí com pessoas que não têm o mesmo conhecimento assim sobre as profecias, que são mais humildes nesse quesito. Quando eles abrem o Apocalipse e chegam nessa profecia da besta, eles logo ficam desesperados, porque acham que essa profecia aí vai impedir eles de, por exemplo, ir à praia. Não vamos mais tomar banho de mar, não vamos mais para a praia, porque a besta vai sair do mar. Então eles pegam isso e colocam de forma literal, né? Então nós sabemos que não é assim. Essas profecias, por mais bizonhos, por mais estranhas que pareçam, mas elas sempre querem dizer uma coisa bem simples, uma coisa assim bem mais tranquila, certo? Bem mais assim, fácil da gente entender. Então vamos decodificar, vamos entender passo a passo o que é essa besta que sobe do mar. Aí nessa imagem nós vemos aí essa besta, e cada elemento dessa imagem é um símbolo diferente. Cada elemento dessa imagem representa uma coisa. A água representa uma coisa, o animal em si representa uma coisa, as cabeças representam uma coisa, os diademas representam, os chifres representam outra coisa, as patas representam uma coisa. Então nós vamos aí com paciência e vamos entender que animal é esse. Vamos lá. Apocalipse 13:1 diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Certo? Então tem vários elementos só nesse animal. Então, 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas e nomes de blasfêmia. 4 coisas em cima desse animal, em cima dessa besta. Então agora vamos relembrar. O que é que representa a besta, o que é que representa a cabeça, o que é que representa chifre e o que é que representa aí os nomes de blasfêmia. Nós já vimos que besta, nós vimos sobre besta lá em Daniel 7, verso 3 e verso 17, e nós vamos só conferir aqui. Daniel 7, verso 3 e 17, nós temos aí aquele capítulo dos 4 animais lá de Daniel, que é a mesma coisa que os 4 impérios que nós vimos em Daniel 2. Então, a besta é a mesma coisa que animal, que representa rei ou reino. Animal em profecia representa um rei ou um reino, certo? Mar, nós já vimos que mar é um conjunto de águas, e águas representam povos, multidões, nações e línguas. Certo? Então vamos só conectando aí. O chifre também representa poder, rei ou reino, certo? Então é esse o significado dos chifres. E cabeças podem representar, como diz lá em Apocalipse 17:9,
podem representar aqui 7 montes. Em Apocalipse 17:9 tem uma explicação dita pelo anjo. Ó, diz assim: aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Então vamos lá. A besta representa um poder, um rei, um reino, certo? O mar representa povos. Os chifres, os 10 chifres representam reinos. E as 7 cabeças também representam reinos, certo? Então vai ficar fácil quando eu for explicar melhor para vocês, certo? Pode dar um nó assim na cabeça quando a gente pega assim de primeira, mas com o tempo a gente vai entendendo e vai ficando bem fácil, certo? Vamos lá. O que é que representa, por exemplo, que poder grande é esse aí da besta? Ó, vamos começar primeiro pelos 10 chifres. 10 chifres são elementos que nós já vimos antes em Daniel. Vocês se lembram que lá em Daniel 7 nós tivemos 4 animais. Tivemos aquele leão, tivemos o leão que representava a Babilônia, tivemos o urso que representava a Medopécia, tivemos o leopardo que representava a Grécia e tivemos o animal terrível e espantoso que representava Roma imperial, não é verdade? E vocês lembram que Roma imperial, aquele animal terrível e espantoso, também tinha 10 chifres? Pois é, então vamos começar pelo que já é comum, vamos começar pelo que a gente já conhece. Então, os 10 chifres que tem no animal terrível e espantoso é esses mesmos 10 chifres que tem nessa besta que sobe do mar, do Apocalipse 13. E o que representavam os 10 chifres? Representavam as 10 tribos bárbaras. As 10 tribos bárbaras eram aquelas tribos que se levantaram dentro do Império Romano e acabaram com o Império Romano, foram minando o Império Romano aos poucos. Vocês lembram que das 10 tribos, 7 viraram países da Europa e 3 foram destruídas pelo papado. Por que foram destruídas pelo papado? Porque não concordaram que o Papa fosse o líder supremo sobre eles, certo? Então, os 10 chifres é os mesmos de Daniel 7. São as 10 tribos bárbaras, certo? E as 7 cabeças? As 7 cabeças, gente, representam os 7 impérios, 7 poderes mundiais que perseguiram o povo de Deus, certo? Então, nessa lista aí, começa um pouquinho antes da Babilônia. Começa primeiro pelo Egito. O Egito foi a primeira nação que perseguiu, que escravizou o povo de Deus por 400 anos, que é a história do Êxodo. Então, primeiro o Egito, segundo a Assíria. A Assíria foi quem foi responsável por escravizar, por colonizar as 10 tribos do norte do povo de Israel, certo? A Babilônia foi responsável por escravizar, por colonizar as 2 tribos do sul, o reino do sul, o reino de Judá, e levar para a Babilônia, certo? E depois teve a Medopécia, a Grécia, Roma imperial e Roma papal, certo? Então, as 7 cabeças, novamente, o que representam? Representam os 7 impérios mundiais que perseguiram o povo de Deus ao longo da história, certo? Então, gente, entendendo aí o que são as 7 cabeças, nós entendemos que a besta representa a Roma imperial e a Roma papal ao mesmo tempo, certo? Então é como se a besta em si, gente, o animal grande em si, ele fosse um indicativo para nós de em qual império nós estamos, certo? Tá aqui as 7 cabeças, certo? Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. Roma imperial e Roma papal. A besta, que é o animal grande, diz pra gente em qual dessas 7 cabeças nós estamos. E em qual nós estamos? Estamos nessas 2 últimas aqui. A besta representa Roma, tanto imperial como papal, certo? Então, essa é a aplicação aí do Apocalipse capítulo 13, certo? Então, gente, em que aspectos Roma se parece com os impérios que vieram antes, certo? Ó,
Olha Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 2, diz assim: a besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Vocês estão vendo aí, ó, que esse animal é muito estranho, assim, ele não é parecido exatamente com um tipo de animal. Ó, a pele dele é de leopardo, as patas são de urso e as cabeças são como, certo? Então vocês lembram que a Babilônia era representada por um leão lá em Daniel 7. Então o que é que Roma herdou da Babilônia? Herdou o orgulho, herdou a pretensão, certo? Herdou também o pecado e a transgressão à lei de Deus. Roma herdou isso da Babilônia. Da Pérsia, Roma herdou o culto de adoração no dia do sol, certo? O domingo, porque no antigo culto da Pérsia, chamado de mitraísmo, o dia da adoração ao deus sol era o domingo. Então Roma herdou isso da Pérsia, por isso que as patas são de urso, certo? Da Grécia, Roma copiou o sistema de imagens e invocação de santos, certo? Então, a cabeça que essa besta tinha era a cabeça como de leão, porque copiava a Babilônia. E Roma copiou da Babilônia o orgulho, a arrogância e a pretensão de tomar o lugar de Deus. Então, da Pérsia, a besta tinha as patas de urso, representando aí a adoração ao sol, a adoração no domingo, certo? E da Grécia, Roma herdou ali e ficou com a pele como de leopardo, assim como a Grécia era um leopardo. Quer dizer que da Grécia, Roma copiou o sistema de adoração a imagens e santos, certo? Então é um animal Frankenstein. Tem elementos dos impérios que vieram antes, então ele juntou as piores coisas dos impérios que vieram antes e aí criou-se esse monstro que é o Império Romano e futuramente a Roma Papal, certo? Agora vamos lá. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Novamente, o mesmo período que nós vimos ontem, que eu fiz a pergunta, e acho que vocês todos já aprenderam. Não vou nem perguntar porque eu confio em vocês são muito inteligentes, vocês são aplicados, vocês vão saber isso de cor. Mas, vamos entender uma coisa aqui. O que é uma blasfêmia, de acordo com a Bíblia? O que é falar blasfêmias? Olha, blasfêmia, de acordo com os fariseus no tempo de Jesus, quando Jesus perdoou os pecados do paralítico que foi descido pelo teto, os fariseus disseram assim: o que é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Então os fariseus ensinam uma coisa pra gente. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Ninguém mais pode, certo? Então, essa é a questão. Blasfêmia é a pretensão de querer tomar o lugar de Deus. É a pretensão de querer imitar a Deus. De tomar para si atributos, prerrogativas de Deus. Então, está dizendo que essa besta aí, ela era arrogante e falava blasfêmias e teve uma autoridade que durou 42 meses proféticos. 42 meses proféticos, gente. Cada mês tem 30 dias. Então vamos lá. 42. Olha, cada dia profético representa um ano literal. Então, gente, 42 meses vezes 30 dias dá 1.260 dias. Que representa 1.260 anos. E agora, sem olhar, Samara, sem olhar em lugar nenhum, quando é que começa os 1.260 anos? E quando é que termina? Foi no ano 538. E termina quando? 1798. Muito bem. Quando o Papa foi preso. Muito bem, exatamente. Parabéns. Então, olha aí, 1.260 anos, que começou no ano 538. Estou passando a folha, não, porque eu estou sentada com a Bíblia no colo, estou apoiando aqui. Muito bem. Então, olha só. Então, começou no ano 538 e foi até o ano 1798.
Durante esse tempo, o papado atingiu aquele poder jamais visto de mandar e desmandar nos reis, de dominar sobre toda a cristandade, e foi por causa disso que muitos cristãos verdadeiros foram perseguidos. Dessa vez não era mais pelo Império Romano, agora era pela Igreja Católica, certo? Então, esse foi um período bastante triste e que todo dia nós estamos estudando esse período, é incrível. Todo dia nós voltamos para os 1260 anos, até nós gravarmos na mente esse período aí, certo? Agora o verso 7, Apocalipse 3, verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, durante os 1260 anos, em todos os países que tinham o catolicismo, eles mandavam e desmandavam nos reis e perseguiam os santos. Inclusive lá em Apocalipse capítulo 7, quando falava do chifre pequeno, que é a mesma coisa que Roma papal, dizia lá, ele fez guerra contra os santos e os venceu. Muitos foram mortos, muitos foram queimados, certo? Porque Roma estava no auge nesse momento, certo? Então ele fez guerra contra os santos do Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Foi exatamente isso que Roma fez. Agora vamos lá. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, certo? Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então calma lá. Desse verso do capítulo 13, verso 3, gente, metade desse verso foi do passado. E metade desse verso está em processo de acontecer, certo? Então, essa primeira parte que fala da ferida de morte já aconteceu no passado. E foi essa ferida de morte que deu fim aos 1260 anos, certo? Então, vamos lá. Em 1798, o Papa Pio VI foi preso por Napoleão Bonaparte. Isso aí, gente, representa a ferida de morte. O papado não teve mais o mesmo poder que tinha antes, desde que esse papa aí foi preso. Ele ainda é muito influente. Inclusive, vocês lembram, todos vocês lembram da música de João Paulo II, que era o Papa é pop, o Papa não perdoa ninguém. O Papa ainda é popular. O Papa ainda tem, assim, um grande prestígio. Principalmente o anterior. O Papa Francisco foi uma estrela, certo? Esse outro ainda está engatinhando para ver se chega nesse Papa Francisco. Mas o Papa ainda é popular, mas não é mais poderoso como era naquela época. Naquela época era uma coisa assim, fora do normal, certo? Só que aí o verso diz que foi ferido com a ferida mortal e a ferida foi curada. Essa cura dessa ferida, ou seja, essa retomada de popularidade e de poder do Papa, aos poucos está voltando. Estamos em processo de cura daquela ferida. O papado está tentando voltar ao que era antes, certo? Isso vai acontecer no futuro, infelizmente. Então vamos continuar aqui, capítulo 13, verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Todas as pessoas que não estão com o nome no livro da vida, um dia vão todos adorar a besta. Então esse capítulo 13, esse verso 8, é do futuro, se aplica ao futuro, não é do passado ainda. Hoje em dia não temos... hoje em dia, gente, está começando a acontecer de uma forma sutil. Tem vários evangélicos que também se solidarizam, que também concordam com as opiniões do Papa. Inclusive aquelas opiniões controversas que eu já falei aqui um dia, que o Papa tentou uma vez harmonizar o evolucionismo com o criacionismo. Tem até evangélicos que concordam com ele. Então, um dia, todos aqueles que não têm o selo de Deus vão se prostrar diante dessa besta, vão se prostrar diante do papado. E eles não vão tomar essa decisão no futuro se eles já não estão tomando pequenas decisões de hoje. Então, se hoje eles já são simpatizantes com as opiniões do Papa, quando for o momento que o mundo todo vai se unir contra os seguidores de Jesus, eles não vão ter dificuldade nenhuma. Então, essa profecia é do futuro, mas já está começando a acontecer no presente, certo? Então, gente, tudo é uma questão de adoração. Tudo é uma questão de nós entendermos a quem nós vamos servir nesses momentos finais. Se nós vamos seguir líderes humanos,
ou se nós vamos continuar seguindo o nosso líder Jesus. Então, recapitulando, para a gente não se perder. Vamos só recapitular aqui. É muita coisa, mas no final das contas foi bem fácil, certo? Vamos lá. Uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Essa besta, ela sobe do mar. Por que, sim, faltou explicar mais sobre o mar? Se essa besta, ela emerge do mar, quer dizer que ela está surgindo de um lugar muito populoso. Guarde isso. Mar representa multidões, nações e línguas. Então, vamos ler esse verso traduzindo tudo. Ó. Eu vi emergir do meio das nações um reino, um poder, certo? Entendeu? Então, é um poder que surge do meio dos povos. E aí tem 10 chifres. Esses 10 chifres nós vimos que representam as 10 tribos bárbaras. 7 cabeças representam os 7 impérios mundiais. E os 7 impérios e poderes mundiais. E sobre os 10 chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Então nós vimos que os 10 chifres, que representam as tribos bárbaras, se aplicam à parte imperial de Roma. A fase imperial do Império Romano, de Roma. E as 7 cabeças são um indicativo para nós em que período da história nós estamos. Não estamos mais no Egito, nem na Pérsia, no Egito, nem na Síria, nem na Babilônia, nem na Pérsia, nem na Grécia, mas nós estamos aqui, ó, voltando no capítulo 13, a parte de Roma, tanto imperial quanto papal, certo? Então as 7 cabeças é para a gente se guiar na linha do tempo, em que império mundial nós estamos. Estamos nos 2 últimos aqui, principalmente nesse último. Então, os 10 chifres é as tribos bárbaras do Império Romano. E as 7 cabeças é só para a gente se guiar, certo? Por que a besta parecia com o leopardo, parecia com o urso e parecia também com o leão? Porque o leopardo, o leão, ele pegou elementos da Babilônia. O urso, ele pegou elementos da Pérsia. E o leopardo, ele pegou elementos da Grécia, certo? Pegou a adoração a imagens, pegou o orgulho e a arrogância, pegou também o culto aos santos. Então, Roma herdou muita coisa ruim dos outros impérios que vieram antes, certo? Então, isso aí, gente, tudo isso aí são elementos dessa besta que sobe do mar. A besta que sobe do mar representa a Igreja Católica Romana, certo? Perseguiu os santos do Altíssimo durante os 1260 anos. Esse período começou em 538, terminou em 1798, com a ferida mortal, quando o Papa foi preso, certo? Um dia essa ferida vai se recuperar, infelizmente, e um dia todos vão adorar essa besta. Todos aqueles que não aceitam Jesus como seu Salvador, todos aqueles que não querem se prostrar diante da autoridade de Cristo, vão se prostrar diante da autoridade de um homem, certo? Todos um dia vão se prostrar diante dessa besta, vão reconhecer ela com uma autoridade sobre-humana que ela tem, e todos vão aceitar qualquer ditame, qualquer decreto que vier dessa besta. Então, gente, essa é a... Foi isso que nós estudamos aqui no capítulo 13, versos do 1 ao 10. Amanhã nós vamos estudar a besta que sobe da terra. Então vocês estão vendo que até esse capítulo que parece ser o mais difícil do Apocalipse, ele é bem tranquilo, certo? É a história, é a junção de 2 poderes, certo? E esses 2 poderes, do capítulo 13, tanto a besta que sobe do mar como a besta que sobe da terra, é de suma importância que todos nós aqui entendamos. Porque esses 2 poderes, eles vão ser os grandes vilões do povo de Deus no tempo do fim. De nós, no tempo do fim. Perto da volta de Jesus, nós vamos ter que passar por esses 2 grandes vilões. Essas 2 bestas aqui. E somente quem está sendo selado na fronte desde hoje, somente quem já está aceitando Jesus como seu advogado desde hoje, é que vai subsistir quando o parafuso arrochar. Então esteja pronto. Adore Jesus desde hoje. Coloque ele no centro do seu coração. Não dê espaço para os homens, para líderes religiosos que tentam roubar a sua fé, que tentam controlar você.
dê espaço para Jesus. Deixe Ele assumir o trono do seu coração e dirigir a sua vida. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa profecia. Obrigado, Nos ajuda a Deus. estar alertas nesse tempo do fim, para sermos selados na fronte com o teu selo, para pertencermos ao teu povo e irmos para o céu. Reina supremo, Senhor, em nosso coração e em nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aí, gostei. Fique com Deus e até amanhã.